Shalom, irmãos. Hoje eu venho trazer uma mensagem, tá? Um sonho que eu tive e o Eterno me mostrou para eu ler para você, ok? Eu não estou aqui falando de nenhum tipo de religião, tá? Seja ela fora da judaico-cristã, seja ela judaica, seja ela cristã, seja católica ou protestante. Eu não estou aqui para falar com religião. Eu estou aqui para falar com você, exclusivamente você, que guarda os mandamentos de Deus e dá o testemunho de Yahushua HaMashiach, cujo nome romano é Jesus, tá? Eu vim falar com você, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e dão testemunha de Jesus, exclusivamente. Um povo que o Eterno disse: arrancarei o coração de pedra, derramarei um de carne e derramarei o meu espírito. E eles guardarão todos os meus mandamentos fielmente. Dessa forma, eu serei o seu Deus e eles serão, de fato, o meu povo. É para essas pessoas que eu vim trazer essa mensagem no dia de hoje, tá? Se você não faz parte desse povo, não precisa ver esse vídeo. Pode fechar e fazer outra coisa. Se você faz parte desse povo, do povo de Arushurum, que eles chamam de Israel, né? O calcanhar do Eterno, e Arushurum é para você essa mensagem, ok? Eu vou trazer uma mensagem muito importante nos dias de hoje. E quem não aí parar, né? Ou seja, tirar o preconceito do coração, que é o conceito que foi formado pelo mundo, não abrir o coração para ouvir essa mensagem, tá? Não vai suportar o que há de vir, ok? Depois da vinheta, eu já volto. Shalom. Aproveitando aqui, estava organizando algumas coisas, né? Sim, eu vou ler um texto, tá? Que é ali entre o primeiro e o segundo século, né? Provavelmente um texto ali dos discípulos de Yeshua HaMashiach, né? Vamos falar da pessoa, a visão que foi dada a Hermas, né? E o que o pastor de Hermas falou para ele e mandou ele dar para os irmãos, para a congregação, tá? Para Israel, ok? Então, vamos lá, tá? Eu peço que abra o coração, né? Retire tudo aquilo que foi falado, tá? Esse é um texto que era para estar na nossa Bíblia, mas a religião católica retirou isso da gente, né? Como muitos livros foram retirados, não é só a religião católica que tirou, o judaísmo também tirou bastante livros, né? De todos nós, né? Não é algo isolado. As religiões sempre separam aquilo que é melhor para você, ela não deixa você decidir o que é melhor para você, né? Ou seja, ali os discípulos de Yeshua, Yeshua fala do livro de Enoque, fala do livro de Jazar, fala de Jubileus, fala de outro livro, menciona profetas que a gente não vê na nossa Bíblia, né? Então, é muito interessante que a gente, pelo menos, leia, pesquise, ok? Vamos lá. Esse aqui é o pastor de Hermas, ok? A visão que foi dada a Hermas. Vamos lá. Começando. Primeira visão. Aquele que me criou vendeu-me para um certo Rude em Roma, tá? Rude representa rosa, ok? Então, provavelmente ali o progenitor dele, né, o pai dele, tinha alguma dívida e vendeu ele como escravo para Rosa, né? E aí vamos ler, a gente vai ver quem é Rosa, tá? Muitos anos depois disso, eu a conheci, né? Aqui fala reconheci, vai ter alguns erros de concordância. Lembre-se, é um texto, né, ali provavelmente do grego, latim, que estava
na Bíblia Etíope, e da Bíblia Etíope é um português lá também, a língua portuguesa, que está trazendo para cá, né, para o português brasileiro, né, fizeram a tradução lá no exterior e estão trazendo para cá. Então vai ter alguns erros de concordância, e aí a gente vai tentar alinhar os pensamentos aqui. Tá? O principal é a mensagem principal, vamos focar naquilo que importa, ok? Muitos anos depois disso, eu a reconheci, eu a conheci e comecei a amá-la, né, como uma irmã, certo? Uma moça que ele conheceu lá no cativeiro dele, né? Ele foi vendido como escravo, ok? Algum tempo depois disso, eu a vi banhar-se no rio Tigre e eu lhe dei a minha mão e a tirei do rio. A visão de sua beleza me fez pensar comigo mesmo. Presta atenção. Ele conheceu a moça, ele começou a amar como irmã, né? Não é como mulher em si, mas ela estava tomando banho no rio, né? Provavelmente a água, né? A roupa dela deve ter colado, ele viu o corpo dela, né? Bem, é só a gente ter uma noção, né? Ele está no meio da Babilônia atual, na época dele, né? Roma, ok? Ou seja, Roma que dominou muitas regiões ali, né? Então o Rio Tigre, ele estava próximo ao Rio Tigre que Roma estava dominando, né? E aí ele viu ela se banhar. Provavelmente ela não estava usando biquíni como hoje se usa, mas estava usando uma roupa fina, né? Ao sair da água, provavelmente mostrou os dotes físicos dela, né? E aí ele viu, achou bonita, né? E aí ele pensou que a visão da sua beleza me fez pensar comigo mesmo. Eu seria um homem feliz se eu a pudesse apenas ter uma esposa tão atraente e boa como ela, né? Ou seja, de bom caráter, né? Ele achou ela muito bonita, os atributos físicos dela e também de uma boa personalidade, ok? Este foi o único pensamento. Olha o que ele fala, tá? Este foi o único pensamento que passou por mim. Só esse, tá? Olha só. Exclusivamente esse. Só em pensar. Aí me lembra Yeshua, né? Aquele que olhar para a mulher do próximo e desejar no coração, por mínimo que seja, já é adúltero, né? Olha que interessante. Atraente, tão boa quanto ela. Este foi o único pensamento que me veio, passou por mim. Isto e nada mais, né? Hoje, as pessoas olham e pensam muita coisa, né? Muita coisa, né? Só precisa olhar. Versículo 3. Pouco tempo depois disso, enquanto eu caminhava, né? Ou seja, andava na minha doutrina ali, no caminho para as aldeias, e magnificando as criaturas de Deus, ou seja, achando a beleza, né, ali, dando glória ao Eterno, ficando ali surpreendido com as criaturas que o Eterno criou e pensando quão magníficas e belas e poderosas elas são. Aí ele foi e dormiu, estava pensando, né, em toda a beleza da criação de Deus. E aí ele adormeceu. E aqui começa o ponto. Presta atenção. E o Espírito me elevou embora, ou seja, o Espírito me elevou, arrebatou e me levou através de um lugar sem trilhas, não tinha estradas, caminho para o povo andar, através do qual o homem não poderia viajar, pois estava situado no meio das rochas. Era e acidentado e intransitável por causa das águas. Tendo passado por este rio, cheguei a uma planície. Então, me ajoelhei. Olha que interessante, ele foi arrebatado para um local, né? Que ali só chega se você for levado. Não tem como você chegar lá sem a ajuda, certo? E aí ele pensou o quê? Né? Ou seja, é o eterno, ok? Então, me ajoelhei e comecei a orar ao Senhor e confessar os meus pecados. Olha que interessante, né? Aqui, eu sempre instruo as pessoas a orarem pelos pecados que elas sabem que cometem e aqueles que elas não sabem, tá? Porque quem não lê a palavra de Deus como deveria, lê Levítico com a importância que Levítico tem, tá? Ele não sabe quais são os pecados que ele está cometendo, né? Aqueles que lê não dão importância e tem os que não lê
Eles só vão lá para a igreja, senta, dão um louvor, vê o que o pastor, o padre ou o rabino falou, né? Mas volta para casa, não muda suas atitudes, nem lê a palavra, né? Então ele não sabe onde ele está pecando de verdade, né? O básico do básico, todo mundo sabe. Roubar, matar, enganar, mentir, todo mundo sabe que é errado. O que é errado, né? Mas tem as coisas que o Eterno diz, né? Não coma carne de porco. Isso não é alimento para ti. E aí a religião diz que não faz diferença. Aqueles que acreditam que estão fazendo a vontade de Deus e estão servindo, né, dessa maneira, né, eles não estão percebendo o quanto eles estão falhando diante dos olhos do Eterno, ok? Então eles viu que aquilo era algo espiritual, foi o Eterno que levou ele até ali, então ele ajoelhou-se e começou a confessar os seus pecados. Olha que interessante. Presta atenção que ele está orando, confessando os pecados, mas tem um que vai ser mostrado aqui que ele nem percebeu que pecou. Presta atenção. E enquanto eu orava, os céus se abriram, né? Lembra muito Pedro. E vi a mulher que eu havia desejado me saudando lá do céu e dizendo: olha o que ele estava fazendo, orando ao Eterno e pedindo perdão por pecado. O céu se abriu e apareceu a mulher que ele achou bonita e queria casar com ela. Ele nem queria algo sem compromisso com ela, como hoje acontece. Hoje, nem se namorar, namora, né? Hoje é um pega, né? Faz um pega, faz tudo que um casal faz. E pior ainda, né? E depois vai para lá e cada um fica contando o que fez e as vantagens, ok? Não, ele olhou para ela e pensou em casar. Não é nem desonrar ela, né? Então, enquanto ele orava, os céus se abriram e vi a mulher que eu havia desejado me saudando do céu, dizendo. Interessante é que ele disse. E eu pensei isso e nada mais. Aqui ele já fala que tinha desejado. Olha aqui, eu havia desejado, né? Ou seja, está confessando os pecados. Quando ele viu ela, ele pensou: a paz, o Eterno está me cobrando, né? Ou seja, saudações, Hermas, né? E Hermas aqui é a pessoa que recebeu a revelação, ok? E olhando para ela, eu disse: Senhora, o que você está fazendo aqui? Né? Ele achou extraordinário. Ele estava orando, pedindo perdão pelos pecados, confessando os pecados dele. E aí a mulher aparece. E ele achou estranho, né? Senhora, o que você está fazendo aqui? E ela respondeu: Fui levada, no caso aqui, né? Fui levada aqui para. Desculpa. Você foi trazida aqui para acusar dos meus pecados diante do Senhor, né? Como eu disse, tem uns erros de concordância, tá? Né? E ela me respondeu: fui levada aqui para acusá-lo diante, né, dos seus pecados diante do Senhor, Senhora. E eu disse: você será o sujeito da minha acusação? E ela respondeu: não. E ela disse: mas ouça as palavras que vou falar a você. Olha a palavra, 2 pontos. Deus, que habita nos céus e fez do nada as coisas que existem e as multiplicou e aumentou por conta da sua santa assembleia. Ou seja, o Eterno fez tudo por causa de Yahushua, ok? Mas, Arlindo, você está dizendo o Eterno fez tudo por causa de Yeshua. Olha, o Eterno fez tudo por causa do povo dele. E Yeshua faz parte do povo dele, tá? Então, o Eterno fez tudo isso por conta de Yahushurum, do povo dele. Tá? Quem é o povo dele? O povo dele é todos os descendentes de Adão, que ele esperava que obedecesse a ele, né? Mas os descendentes de Adão, uma parte obedeceu, busca obedecer, e outra parte se afastou, deixando de ser filho de Deus. Os que tentam obedecer os mandamentos, tentam cumprir aquilo que o Eterno mandou, têm o direito, né? Ganham o direito de se tornarem
filhos de Deus, como está lá no capítulo de João 1, né? Ou seja, aqueles que ele veio o rejeitaram. Quem é aquele que o rejeitaram? Né? Lá no livro de João. Aí eles dizem, é os judeus. Não, meu amigo, não é os judeus. Eu sinto muito a você se você foi enganado pela religião achando que é os judeus. Não é. É todos aqueles que guardam os mandamentos, né? Todos aqueles que estavam destinados a serem filhos de Deus. Mas aqueles que não rejeitaram, ou seja, não rejeitaram a palavra dele, que obedeceram o que ele disse, que é obedecer os mandamentos, mais bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, né? E se você for ver na palavra, filhos de Deus são todos aqueles que o obedecem, tá? Olha que interessante. Então aqui é extraordinário, porque ele estava, lembre-se, o texto acima estava dizendo que ele estava meditando como era extraordinário as criaturas, tudo que o Eterno criou. E aí ela aparece, ele vê que tem algo diferente, começa a orar ao Eterno, confessando seus pecados, e aparece ela, né? Ali para mostrar a ele que ele pecou contra o Eterno quando desejou ela no coração, né? E ela usa o quê? Justamente a meditação que ele estava pensando antes de adormecer. Deus, que habita nos céus e fez do nada as coisas que existem, que era o que ele estava admirando antes de dormir no texto acima, né? E as multiplicou e aumentou por conta da sua santa assembleia. Está irado com você por ter pecado contra mim. Está, olha aqui, ó, essa é a parte importante, por ter pecado contra mim. Ou seja, ele orou e confessou ao Eterno os pecados que ele conhecia. Como ele não percebeu o pecado grave que ele tinha cometido diante do Eterno, o que foi que o Eterno fez? Fez ele conhecer o pecado dele. Quantas vezes alguém tentou chegar para você para mostrar, dentro da palavra de Deus, nos mandamentos, que você está errando e você insiste em dizer que não é pecado? Não, isso não é pecado. Ou seja, casar várias vezes. Não, isso não é pecado. Não é adultério. Quando o próprio Yeshua diz, se você se separa da sua esposa e casa com outra mulher, você está cometendo adultério. E quem casar com ela também está cometendo adultério, independente de ter carta de divórcio ou não. Lá está falando de separar, ok? A religião criou dois contextos da modernidade, dizendo que é o que o Eterno odeia lá, né? Separar, que é divórcio, né? E carta de divórcio. E lá o Eterno odeia a separação, ok? A separação, ela pode ter carta de divórcio ou não. O que o Eterno odeia é a separação. O Eterno odeia a separação com a carta de divórcio. E o Eterno odeia a separação sem a carta de divórcio. O que o Eterno odeia é a separação. Não seja enganado por doutrina religiosa, nem pelo desejo do teu coração que quer fazer o errado. Cuidado com a intenção do teu coração, porque ele é enganoso, tá? Então, e o Eterno está irado com você por ter pecado contra mim. Olha que interessante, Arlindo. Mas ele não está falando de separação e adultério, não. Calma, a gente vai chegar lá. Tá? E aqui não tem só essa mensagem, não. Tem várias outras. Ele começa com um adultério espiritual. Olhar e desejar no coração aquilo que não pertence a ele. Ok? Está nos 10 mandamentos. Vamos lá. Ou seja, tudo o Eterno fez, toda a criação para a santa assembleia dele, para a congregação, para o povo dele, para Israel, tá? E ele está irado com você por ter pecado contra mim. Ou seja, ele estava orando, pedindo perdão pelos seus pecados, mas não estava pedindo por um pecado que ele não compreendeu que cometeu. Ou ele entendia, isso aí não é pecado não. E saiu andando. Deus é maravilhoso, lindo, as criaturas de Deus, né? E um pecado gravíssimo diante do Eterno.
Quando ele começou a orar, o Eterno revelou a ele. Coisa que aqui você vê que ele fica surpreso que ela aparece. Para ele, aquilo não era adultério, mas para os olhos do Eterno, era adultério. Consegue compreender? Quantos pecados você diz que não é pecado diante do Eterno? Seja sincero. Quantos pecados você está cometendo que o Eterno, na palavra dele, diz que é pecado e você, que diz que é povo de Deus, diz que não é? Cuidado. Versículo 8. Eu lhe respondi, Senhora, pequei contra você. Tá vendo que ele não entendeu que tinha pecado contra ela? Olha que interessante. Como? Ou quando eu disse uma palavra indecorosa para você? Eu não sempre pensei em você como uma dama, ou seja, você vê que ele tratava ela com bastante respeito. Eu não sempre respeitei você como uma irmã na fé, por exemplo. Por que você me acusa falsamente dessa maldade, dessa impureza? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo a ela, ó, insistindo. Ela apareceu em sonho, ele estava orando o Eterno, ela apareceu em sonho e ele ainda continua insistindo que ela está mentindo, ou seja, aquilo dentro da gente, né? Ou seja, nós somos escravos daquilo que nos escraviza. Ele estava pecando, mas ele insiste que não estava, porque está diante dela. Mas ele não percebe que, na verdade, ela foi enviada pelo Eterno para mostrar a ele que ele está pecando. Olha que interessante. Com um sorriso, ela me respondeu. O desejo da maldade surgiu em seu coração. Não é da sua opinião que o que é justo? Tem um vídeo aqui no canal eu mostrando o que é ser justo diante dos olhos de Deus. O que está escrito na palavra justo. Vê aí, bota aí playlist no canal, vai ter lá o que é ser justo. Deve ter um vídeo ou dois só mostrando o texto da tua Bíblia. Não é o que o pastor, o rabino ou o padre está falando, não. É o que está escrito na tua Bíblia que é justo, né? Tem uma palavra lá, acho que Isaías 42. E isso será a tua justiça. Cumprir os mandamentos. Essa será a tua justiça. Cumprir a Torá, né? Ou seja, não é a tua opinião que um homem justo comete pecado. Um homem justo, ele comete pecado quando... Deixa eu marcar aqui, tá? Eu gosto de ir fazendo e ir marcando porque vai destacando, né? Ou seja, o justo comete pecado quando um desejo maligno surge em seu coração, ou seja, ele desejou aquilo que não era dele. É um desejo maligno. E muitas vezes nós temos muitos desses desejos malignos e dizemos que não é maligno, quando o Eterno diz que é. E não importa o que Arlindo fala, não importa o que o padre está falando, o judeu, o cristão, não importa. O que importa é que no final dos tempos, quando você estiver face a face com o Eterno, o que ele determina que é um pensamento maligno no coração. E aí vai ter ranger de dentes. Tá? Essa mensagem é para tocar o teu coração e que você se arrependa hoje daquilo que você está praticando, antes que chegue face a face com o Eterno. Ok? Há pecado em tal caso. Olha o que ela diz. Há pecado em tal caso. E o pecado é grande. Olha, ela diz, tá? E o pecado é grande. Ou seja, o justo comete pecado quando o desejo maligno surge em seu coração. Há pecado e em tal caso, o pecado é grande. Ela diz, pois os pensamentos de um homem justo devem ser justos. Ou seja, um homem que guarda Torá deve ter os pensamentos na Torá. Pois o pensamento
retém, rem- pois o pensamento retamente, o seu caráter é estabelecido nos céus, e ele tem o Senhor misericordioso para com ele em todos os seus negócios, ou seja, todas as suas obras, tudo aquilo que ele pratica, né? Ou seja, se ele tem um pensamento justo, né? Ali o eterno, o pensamento dele está estabelecido no céu, e tudo que ele fizer vai prosperar. Não é o que está na Torá? É o que está escrito na Torá, só que com outras palavras, né? E aqui você vê a questão da tradução, que tira fora do contexto. Parece que está fora do contexto da Torá, tá? Vamos lá, continuando. Mas aquele que entretém pensamentos perversos em sua mente estão trazendo sobre si mesmo a morte e o cativeiro, tá? Ou seja, essa mensagem é para um alerta, porque o cativeiro está vindo aí, ok? Especialmente é esse o caso daquele que colocam suas afeições nesse mundo e se gloriam em suas riquezas e não olham para as bênçãos da vida futura, né? O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer o seguinte, olha, muitas vezes, né? Ou seja, em vez do Hermas aqui, por exemplo, ter focado no mundo vindouro, provavelmente ele estava numa situação de ser casado ou ela era casada, prometida a alguém. Ou ele era prometido a alguém ou ela era prometida a alguém. Houve um grande pecado ali, um pecado enorme, tá? E aí, esse pecado, ele desejou mais isso do que o reino de Deus, tá? É isso que está querendo dizer aqui, ó. Especialmente é esse o caso daqueles que colocam suas afeições, suas vontades deste mundo e se gloriam de sua riqueza e não olham para as bênçãos da vida futura, ou seja, o mundo vindouro. Ah, eu quero casar aqui, eu quero ter filhos, eu quero ser rico. Ou seja, esse é o problema. As pessoas, às vezes, muitas vezes, querem o que o mundo pode dar de melhor e esquece o objetivo, que é voltar para casa. Aqui é passageiro. Não que eu esteja dizendo que não é para ter filho. Sim, é para ter filho. Mas você não pode colocar um filho acima de ser redimido das suas iniquidades e voltar para a tua casa, que está diante do Eterno. Primeiro você foca em estar diante do Eterno. O que é que Yeshua diz? Yeshua fala a mesma coisa com outras palavras. Ele diz assim, ó, busca primeiro a justiça do reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. É a mesma coisa do que está dizendo aqui. O problema é que as pessoas focam no que esse mundo pode dar. Aí eu vim para esse mundo, eu nasci. Deus quer que eu tenha filhos. Deus quer que eu prospere. E aí ele foca nos filhos, no marido, na esposa, no carro, na casa, na prosperidade e esquece do mundo vindouro. E esse é o foco muito ruim. É um pecado gravíssimo. Você colocar o que é passageiro à frente daquilo que é eterno. É um erro muito grave, um pecado gravíssimo. Ok? Bem, continuando. Versículo 11. Tomara que os irmãos tenham entendido o que eu quero falar aqui. Tá? Versículo 11. Cadê o mouse? Pois os seus arrependimentos serão muitos, ou seja, aqueles que colocam o que eles podem ter nessa vida acima daquilo que eles podem ter no mundo vindouro, os seus arrependimentos serão muitos, pois eles não têm esperança no mundo vindouro, mas se desesperaram de si mesmos e de suas vidas, ou seja, ficaram desesperados. Eu preciso casar logo, eu preciso ter dinheiro logo, porque eu vou morrer. Eu estou indo para o reino de Deus, para o mundo vindouro, mas eu tenho que ter logo, porque senão não vou aproveitar nada aqui. Sabe o que foi que Yeshua disse ao homem rico? Ele disse assim, ó, vende tudo o que tu tem, entrega aos pobres e me segue, e serás perfeito. Mas o Eterno não exige que você seja perfeito, não. Deus de Israel
o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Yeshua HaMashiach, o seu filho amado, aquele que veio para nos dar o exemplo, ele não exige que você seja perfeito. A única exigência dele é que você obedeça os mandamentos. E eu tenho certeza absoluta, porque na palavra de Deus está escrito, os mandamentos, amar a Deus, não é difícil, não é penoso. O penoso é a dificuldade que você bota em seu coração. Isso é penoso. É o que torna amar a Deus impossível. Ou que torna obedecer os mandamentos de Deus impossível. É o que tu coloca em teu coração. Ok? Então, no versículo 11 ele diz assim, que esses que colocam suas vidas, né? Ou seja, eles se desesperam de si mesmo, eu tenho que enricar logo, porque eu já estou com tantos anos, daqui a pouco eu vou morrer, eu tenho que ter muitos filhos, eu tenho que ter um marido, eu tenho que ter uma esposa, eu tenho que... Se desespera de suas vidas, porque vê o outro tendo, aí tem inveja, desejo no coração, e se desespera para ter também. E aí eles pagarão um preço altíssimo, porque estão colocando as coisas desse mundo que são passageiras acima daquilo que é eterno, ok? Mas ore a Deus. Olha o que ela diz a essas pessoas. Mas ora a Deus, e Ele curará os teus pecados, e os pecados de toda a tua casa, e de todos os santos. Olha que interessante, né? Ore a Deus, e Ele curará. Vou botar um verde aqui. Isso aqui, toda essa parte aqui, é algo que é para nos apertar, nos exprimir. E depois ele traz a esperança, né? Ou seja, o que é que tu tem que fazer? Você que está colocando as coisas desse mundo à frente do reino de Deus, ore a Deus e peça perdão pelos teus pecados. E ele vai te perdoar. Ele vai perdoar os teus pecados, o de toda a tua casa e de todos os santos. Outra coisa importante, aqui também no canal tem chave de entendimento, os santos. O que é ser santo não diante do rabino, do teu padre ou do teu pastor, de nenhuma religião, mas o que está escrito na tua Bíblia, o que é ser santo. E eu mostro lá vários textos da Bíblia mostrando que ser santo é obedecer mandamento, meu irmão. Ele vai perdoar os pecados daqueles que tentam obedecer os mandamentos dele. Tem muitos, nós não vamos conseguir como Yeshua conseguiu, mas vamos tentar, vamos alcançar a perfeição. Aquele que tiver se limpando, que se limpe mais, e aquele que estiver se sujando, se suje mais. Não foi o que Yeshua disse? Se santifique, meu irmão. Obedeça o máximo de mandamento que você conseguir. E os teus pecados serão perdoados. Ok? Não que os mandamentos vai te salvar. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Não é pelo nosso mérito guardar mandamento. De jeito nenhum. É pelo mérito de Yeshua. Você, pelo mérito de Yeshua, ele mandou que sejamos obedientes ao Pai. Nós obedecendo, nós vamos ter aquele que salva compaixão de nós, né? Eu sempre digo aos irmãos, sábio é aquele que obedece os mandamentos daquele que tem poder de salvar. Yahweh Tsevaot, o Pai. Porque você vê o próprio Yeshua, o próprio Jesus, ele mesmo diz, bom só o meu Pai. O próprio nome do Messias diz que quem salva é o Pai dele, né? Em hebraico, Yahushua, Yahweh salva. O nome do Messias de Israel não é Jesus salva, é o Pai salva. Ok? Continuando, versículo 2. Depois que ela disse essas palavras, ou seja, a moça, na visão dele, os céus se fecharam e fiquei tomado de tristeza e de medo, né? Então ele viu que o que ele tinha cometido era sério e ele entendia que não era pecado. Só que ele percebeu que era, porque o Eterno revelou a ele. O Eterno, nesse vídeo, está te revelando que aquilo que tu diz que não é pecado sim, meu irmão. Então acorda, abandona o mal do teu coração e das tuas obras,
obedece os mandamentos e é certo que o Eterno te perdoará. Porque Yeshua fez a parte dele. Só falta você fazer a sua parte. Ok? E disse a mim mesmo, né? Ou seja, fiquei tomado de tristeza e de temor. E disse a mim mesmo, se este pecado, olha o que ele pensa, é atribuído a mim, olha que interessante. Ele achava que não era. Muitas pessoas chegou para ele e disse, ó, esse pecado aí, meu irmão, tem cuidado. Não, isso não é pecado não. Olha o que ele diz. Se esse pecado é atribuído a mim, como posso ser salvo? Ou como vou propiciar, ou seja, expiar a Deus em relação aos meus pecados, que são do mais grosseiro caráter, ou seja, maldoso, perverso, ok? Olha aí, ó. Ele já começou a reconhecer o erro dele. Como, ou seja, a palavra de Deus até diz assim, eu acho que é Ezequiel, vocês terão nojo do ímpio comportamento de vocês. Ou seja, ele já começou a dizer que era de grosseiro caráter. Olha que interessante o dele. Como as palavras, com que palavras pedirei ao Senhor que seja misericordioso comigo? Como poderei encarar o Senhor um pecado tão grave desse? Enquanto eu estava pensando sobre essas coisas e discutindo-as em minha mente com ele mesmo, vi à minha frente uma cadeira branca, um trono, né, branco, feito de lã branca, de grande tamanho, ou seja, um trono enorme. E surgiu uma senhora. Essa senhora é muito interessante. Não vai aparecer nesse capítulo a resposta, não. Mas aguarde os próximos vídeos que eu vou ler o capítulo 1. Amanhã ou depois eu leio o 2. Eu vou até o final do Pastor de Hermas. Ok? Essa mensagem foi a mim dada para falar a cada um de vocês. O povo de Deus. Não estou falando para nenhuma religião aqui. Não se sinta ofendido nenhuma religião aqui. Não estou falando para vocês. Eu estou falando para um nicho específico dos seres humanos, ok? Um povo específico dentro da humanidade. Esse povo é Yahushua, ok? Ou seja, o povo do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o pai de Jesus, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, ok? E surgiu uma senhora vestida com um manto esplêndido e com um pergaminho em sua mão. E ela sentou-se sozinha e me saudou. Shalom, Hermes. E a tristeza e as lágrimas, eu disse a ela, né? Em tristeza e lágrimas, ele chorando, disse a ela, Senhora, Shalom. E ela me disse, por que você está tão abatido, Hermes? Porque você está acostumado a ser paciente e temperada, e sempre sorrindo. Por que você está tão sombrio e não alegre, né? Desculpa. Aquilo que eu disse a vocês, a concordância aqui na tradução, né? Como é uma tradução feita fora do país, fica difícil, né? Bem, vamos voltar ao 15. E ela me disse, por que você está tão abatido, Hermes? Por que você está... ou seja, você sempre está, né, acostumado a ser paciente e temperado, né? Ou seja, tranquilo, humilde, né? Ou seja, calmo e sempre sorrindo, é uma pessoa alegre. Por que você está tão sombrio e não está alegre? Você está triste. E eu respondi a ela e disse, aqui já é o Hermas falando a senhora. A senhora foi, né, ó senhora, fui reprovado por uma mulher muito boa, ou seja, a mulher, ele não tem nada contra o caráter dela, né? Fui reprovado por uma mulher muito boa, que disse que pequei contra ela, né? E então a senhora, que está sentada no trono, disse, longe de uma serva de Deus, tal ato, mas talvez um desejo
por ela tenha surgido em teu coração. Tal desejo, no caso dos servos de Deus, produz pecado. Mas, olha o que ela está dizendo. Mas, talvez um desejo por ela tenha surgido em teu coração. Tal desejo, no caso dos servos de Deus, quem não é servo de Deus, né? Aí, teoricamente, não é pecado, mas é sim, né? Só não acredita que é. Produz pecado, pois é o desejo perverso e horrível, um espírito todo casto e já bem testado ou desejar uma ação má, ou seja, desejar praticar um ato tão ruim, né? O que é um espírito casto? É um espírito separado para o eterno. É um espírito que, por exemplo, um homem solteiro que serve a Deus, ele não vai fazer promiscuidade sexual. Então, ele é um homem casto. Se é uma mulher de Deus, tá? Então ela não sai fazendo promiscuidade por aí. Então é uma mulher casta. Quando um homem e uma mulher se casam e são fiéis um ao outro, eles têm relação entre eles dentro do casamento, né, conjugal, então eles são castos também, porque eles não estão traindo. Ou seja, a castidade ali é estar obedecendo da forma que o Eterno quer que pratique. Ok? Então você é casto. Por isso que ela diz, ó, um espírito casto e já bem testado desejar uma ação má dessa. E especialmente para Hermas fazê-lo, né? Ou seja, para Hermas, que se mantém longe de todo desejo perverso e é cheio de toda simplicidade e de grande inocência. Olha aí, ó. Ela dizendo que o Hermas, né, é um homem que busca servir o Eterno, busca obedecer os mandamentos, né? Ou seja, como é que uma pessoa que é justa está obedecendo o mandamento tem um pensamento tão perverso desse? Consegue entender, né? Para ele, Hermas, não, eu não estou pecando, não. Isso não é pecado, não, senhora. Né? Onde foi que eu pequei contra você? Foi o que ele disse a ela. E aí ela começou a dizer, né? O Deus dos céus e da terra, né, diz que você pecou contra mim e esse pecado é grave. Olha que interessante. E aí a senhora já começa a instruir ele, né? Bem, mas Deus não está irado com você por causa disso, mas para que você possa converter a sua casa, ou seja, ali a congregação, né? E a família dele, que cometem iniquidade contra o Senhor. Ou seja, isso aconteceu para que Hermas levasse a mensagem até a casa dele, para que para eles se converterem, pararem de praticar isso no meio da igreja do Eterno. Olha que interessante. Por que isso está acontecendo? Para que Hermas leve a mensagem a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime diante dos olhos do Eterno e dizendo: eu não estou pecando, mas você está pecando sim. Ok? Ou seja, que cometeram iniquidade contra o Senhor e contra você, seus pais. Embora ames os teus filhos, ainda assim não adverte a tua casa, mas permite que fosse terrivelmente corrompido. Por esta razão, o Senhor está irado contigo, mas ele curará todos os males que foram feitos em tua casa, pois por causa dos teus pecados e iniquidades, olha, por causa dos teus pecados e iniquidades, vou colocar uma atenção aqui, né? Fosse destruído pelos assuntos desse mundo. Olha que interessante. Aquilo que o mundo tem de melhor para oferecer, você foi destruído. Mas agora, a misericórdia do Senhor teve pena de ti e da tua casa. E, e te fortalecerá e te estabelecerá na sua glória. Somente não sejas de mente fácil, ou seja, uma mente fraca. Somente não tenha uma mente fraca, mas ser de boa coragem e confronta a tua casa.
né? Confronta a ti mesmo, ok? Por que está falando desse jeito? Porque muitas vezes, por exemplo, um homem que ele é solteiro, por exemplo, todos os descendentes dele tá nele, né? Quando ele casar, né? Ali a semente dele, o esperma, vai entrar na mulher e aí vai gerar descendência para ele, né? Então, o pecado, se ele se corrigir, obedecer o eterno e for perdoado, todos os descendentes dele são perdoados junto, né? Então você vê sempre essa referência a ti e a tua casa, né? Possa ser que ele tenha filhos, possa ser que ele não tenha filhos ainda. Por isso que ele estava pensando em casar. Talvez ela tivesse compromisso e ele a desejou no seu coração. Então são várias situações aqui que a gente tem que buscar aqui para compreender, tá? Mas o mais importante é que eu vejo de grave é ele pensar que não está pecando contra o Eterno quando o Eterno diz que sim, está pecando, ok? Pois, assim como o ferreiro martela a sua obra e realiza tudo o que deseja, assim a justa fala diária vencerá toda a iniquidade. Ora, assim a justa fala diária vencerá toda a iniquidade. Porquanto não deixes de mostrar os teus filhos, porque eu sei que, se eles se converterem de todo o coração, serão escritos nos rolos do livro dos vivos com os santos, né? Ou seja, a justa pregação diária da lei, dos mandamentos, vai vencerá toda a iniquidade, tá? Olha que interessante. Continuando. Porquanto não deixe de admoestar os teus descendentes, porque eu sei que, se eles se converterem de todo o coração, serão escritos nos rolos do livro da vida dos santos, ou rolo dos vivos com os santos, né? Tendo terminado essas palavras, ela me disse: Você deseja ouvir que eu leia o livro? E aí o Hermas disse: Eu disse a ela: Senhora, eu desejo. Então ela vai e fala: Ouça então e dê ouvidos às glórias de Deus. Então eu ouvi dela magníficas e admiravelmente, coisas que a minha memória não conseguiam reter, pois todas as palavras eram terríveis. Olha que interessante, terríveis. Presta atenção, viu? Tudo que ela leu no livro era terrível, tais que um homem não poderia suportar. As últimas palavras, ou seja, o que está escrito, né? As últimas palavras. No entanto, eu me lembrei. Ele conseguiu se lembrar, pois foram úteis para nós, os gentios. Ou seja, agradou a ele, né? Vamos lá, se agradou a ele, é porque tem algo aí interessante. Presta atenção no que vai ser dito. Eis que o Deus dos poderes, que por seu forte poder invisível e grande sabedoria criou o mundo, e por seu conselho glorioso, ou seja, conselho, tá? Ou seja, a palavra, o que o Eterno está instruindo pelo seu conselho glorioso, cercou a sua criação com beleza. E por sua palavra forte, olha aí, ó, a sua ordem, seu mandamento, fixou os céus e lançou o fundamento da terra sobre as águas. E por sua própria sabedoria, e não a sabedoria dos homens, né? E providência, ou seja, pela palavra de Deus e não pela palavra e o conselho dos homens, criou a sua santa assembleia. Lembra que ele disse a Moisés: Moisés, de ti os mandamentos, e dessa pedra farei um Israel forte. Ou seja, da sua própria sabedoria dos mandamentos, criou a sua santa assembleia. Ou seja, criou o povo de Deus. Como? Através dos mandamentos. Ou seja, você vê que os mandamentos é kadosh, separado, separa um povo. Ele diz: eu separarei um povo para mim através da minha palavra, dos meus mandamentos, né? Aquele que obedece o Shabat, que guarda o Shabat, ele tem um sinal entre ele e o povo dele.
o Eterno, né? O Shabat é um sinal entre o povo dele e ele, né? Então você vê que essa palavra forte que fixou os céus, os fundamentos, a terra, sobre as águas, e a sua própria sabedoria, que criou a sua assembleia, o seu povo, que ele abençoou. Eis que ele remove os céus e as montanhas, e as colinas e os mares, e todas as coisas que tornaram claras para os seus escolhidos, né? Ou seja, o que é oculto pertence ao Eterno, o que é revelado pertence ao povo de Deus, ok? Para que ele possa conceder a eles a bênção, né? Ou seja, como é que se adquire a bênção do Eterno? Deuteronômio 28. Aquele que obedece tem bênção, que desobedece tem maldição, né? Então, são as coisas que o Eterno tocou clara ao povo de Israel, que abençoa o povo de Israel, né? Aqui, ó. Abençoa o povo de Israel, ou seja, para que ele possa conceder bênção, que eles lhe prometeu, que prometeu a eles, com muita glória e alegria, se apenas eles guardarem, olha que eu estava falando, né? Guardarem os mandamentos de Deus, que recebem, grande mandamento de Deus, né? Que receberam com grande emunar, fé, né? E eu tenho falado muito disso nos últimos anos. Na verdade, desde que o Eterno colocou no meu coração, que eu repito isso, né? Fica lá martelando, tá? Os mandamentos de Deus, tá? Quando ele terminou, quando ela terminou a sua leitura, ela se levantou da cadeira. E quando os jovens vieram e a levaram da cadeira e foram embora para o leste. E ela me chamou para si e tocou o meu peito e me disse: Você ficou satisfeito com a minha leitura? E eu disse a ela: Senhora, as últimas palavras me agradaram. Olha, as últimas palavras são boas, me agradaram. Mas as primeiras são cruéis e duras. Lá em cima ele chamou de terríveis. E olha a resposta dela. Então ela disse: As últimas palavras são para o justo, certo? Ou seja, o que é ser justo, como eu disse, a playlist aí. Quer saber o que é ser justo? Dentro da Bíblia que você lê, tá aí, playlist no canal. Chave de entendimento, o que é ser justo. Vá lá e veja, para você entender o que quer dizer essa frase. As últimas palavras são para o justo. As primeiras, que são terríveis e duras, são para os pagãos e os apóstatas. Ou seja, quem não é do povo de Deus, tá? As que são duras e cruéis. Olha aqui, cruéis, duras e aqui ele fala em cima temíveis, se eu não me engano. Deixa eu ver. Eita, não vou achar, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar. Eu acho que os irmãos entenderam já. 31. Enquanto ela falava comigo, 2 homens apareceram e a levaram em seus ombros. E eles foram para onde a cadeira estava no leste. E ela partiu com um semblante alegre, partiu com um semblante feliz. E enquanto ela ia, ela me disse: Comporte-se como um homem, Hermas. Ou seja, comporte-se como um descendente de Adão. Ou seja, uma pessoa que o Eterno aprova, tá? E o que é se comportar como um homem, sinceramente, ou uma mulher de Deus, não olhar para o cônjuge do próximo e desejar em seu coração. Seja homem, seja mulher. Não olhar para as posses do seu próximo e desejar em seu coração. Tá? Cuidado para não cometer adultério buscando a esposa de outros. Tá? Yeshua, lá no Novo Testamento, quando os fariseus estavam ali, né, Yeshua estava crescendo muito o número de seguidores de Yeshua, ou seja, a igreja, a esposa de Yeshua estava crescendo, ficando bonita ali, se formando. Os fariseus viram aquilo e tiveram inveja e desejaram no coração a esposa de Yeshua. Quem? Israel. Então tenha muito cuidado com aquilo que o Eterno entregou ao teu irmão e você deseja no coração. Isso é adultério. Aquele que deseja no coração
a esposa ou o esposo do próximo está cometendo um pecado gravíssimo diante do Eterno, tá? E aqui você vê vários aspectos, né? A história principal aqui, o início da narrativa, é justamente você olhar o que é do próximo e desejar no seu coração como se fosse seu. Isso é um pecado grave e muito grave diante do Eterno. Não é somente desejar no coração a mulher do próximo ou o marido da próxima, tá? É também desejar as coisas. E isso vai se ampliando, né? Como eu dei um exemplo aqui dos fariseus e do Messias e Yeshua, ok? Que o Eterno seja compassivo e misericordioso com todos nós, em nome de Yahushua HaMashiach. Bem, eu terminei esse vídeo. Queria mostrar aos irmãos algo que eu tenho aqui, né? Que é lá a rádio, tá? Vou fazer uma propaganda da rádio aqui, né? E ela fala justamente, né? Deixa eu tocar aqui, né? No canal tem até do Telegram, né? Tem até o canal das músicas. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu fiz a música do Pastor de Hermas, justamente a música do Pastor de Hermas. E é muito bonita, por sinal, tá? Eu vou colocar aqui, falando desse primeiro capítulo, aqui eu me despeço, né, nesse vídeo. Glorificado seja o eterno nome de Yeshua. Aguarde o próximo vídeo, é muito bom. E a mensagem vai vir aí muito forte, principalmente o eterno falando de tribulação. O que é que eu vejo no Pastor de Hermas? Ele quer tocar nosso coração naquilo que é pecado diante dos olhos do Eterno. E muitas vezes a gente diz que não e está pecando. E o Eterno quer que a gente abandone o pecado porque a tribulação está vindo aí. E quem não estiver em paz com o Eterno, não estiver em dia com o Eterno, não vai suportar o que há de vir. Prepare-se, obedeça os mandamentos de Deus, dê o testemunho de Yahushua HaMashiach, e o Eterno vai perdoar os teus pecados, o pecado de toda a tua casa e de todos os santos, aqueles que obedecem os mandamentos. Ok? E eu vou deixar vocês com a música aí. Shalom, shalom. Olha a nossa rádio. Ok? Eita, opa, desculpa. Rapidinho. Deu um erro aqui. Deixa eu ver aqui. 2 minutinhos. Deixa eu tentar aqui, porque o Telegram aqui parece que travou. Deixa eu botar aqui a capa da nossa rádio. O Telegram travou aqui. Deixa eu colocar novamente. Tá? Eu peço perdão aos irmãos aí. Paciência. Agora. Shalom, shalom, irmãos. Uma excelente noite aí. Para quem está na noite, e um ótimo dia para aqueles que estão vendo. Shalom. Vendido fui como servo de Rosa em Roma. Muitos anos depois disso eu a conheci e comecei a amá-la como uma irmã. Algum tempo depois eu a vi banhar-se no rio Tibre, e eu lhe dei minha mão e a tirei do rio. A visão de sua beleza me fez pensar comigo mesmo: eu seria um homem feliz se eu pudesse apenas ter uma esposa tão atraente e boa de caráter quanto ela. Este foi o único pensamento que passou por mim, isto e nada mais. Então continuei meu caminho. Ai, tive uma visão com a senhora. Pensei, você será o sujeito da minha acusação. Não, ela disse, mas ouça as palavras que vou falar a você. Deus que habita nos céus e fez do nada as coisas que existem, e as multiplicou e aumentou por conta de sua santa assembleia, está irado com você por ter pecado contra mim. Eu lhe respondi,
Senhora, pequei contra você. E ela me disse: o desejo da maldade surgiu em seu coração. Não é sua opinião que um homem justo comete pecado quando um desejo maligno surge em seu coração. Há pecado em tal caso, e o pecado é grande, pois os pensamentos de um homem justo devem ser justos. Pois, pensando retamente, seu caráter é estabelecido nos céus. E ele tem o Senhor misericordioso para com ele em todos os negócios. Mas aqueles que entretêm pensamentos perversos em suas mentes estão trazendo sobre si mesmos a morte e o cativeiro. Especialmente é esse o caso daqueles que colocam suas afeições neste mundo e se gloriam em suas riquezas atuais e não olham para as bênçãos da vida futura. Pois seus arrependimentos serão muitos, pois eles não têm esperança, mas se desesperaram de si mesmos e de sua vida. Mas ora a Deus, e Ele curará os teus pecados e os pecados de toda a tua casa e de todos os santos. Teus pecados e os pecados de toda a tua casa e de todos os santos. Fiquei tomado de tristeza e medo e disse a mim mesmo: se esse pecado é atribuído a mim, como posso ser salvo? Ou como vou expiar a Deus em relação aos meus pecados, que são do mais grosseiro caráter? Pois assim como o ferreiro martela a sua obra e realiza tudo o que deseja, assim a justa pregação diária da lei vencerá todo o pecado. Portanto, não deixes de admoestar os teus filhos, porque eu sei que se eles se converterem de todo o coração, serão inscritos nos rolos dos vivos com os santos. Ó livro da vida. Tendo terminado estas palavras, me disse: você deseja me ouvir ler? Eu disse: eu desejo. Ouçam então e deem ouvidos às glórias de Deus. E então ouvi magnificamente, admiravelmente, coisas que minha memória não conseguia reter. Pois todas as palavras eram terríveis, tais que o homem não podia suportar. As últimas palavras, no entanto, eu me lembrei, pois elas foram úteis e agradáveis para nós, os gentis. Eis que o Deus dos poderes, que por seu forte poder e grande sabedoria criou o mundo, e por seu conselho glorioso cercou sua criação com beleza, e por sua palavra forte fixou os céus e lançou os fundamentos da terra sobre as águas, e por sua própria sabedoria e providência criou sua santa assembleia, congregação que ele abençoou. Eis que ele move os céus e as montanhas, as colinas e os mares, e todas as coisas se tornam claras para seus escolhidos, para que ele possa conceder a eles a bênção que ele lhes prometeu, com muita glória e alegria, se apenas eles guardarem os mandamentos de Deus que receberam com grande fé. Ele possa conceder a eles a bênção que ele lhes prometeu, com muita glória e alegria, se apenas eles guardarem os mandamentos de Deus que receberam com grande fé. E ele me chamou para si e tocou meu peito e me disse: você ficou satisfeito com minha leitura? E eu disse: as últimas palavras me agradam, mas as primeiras são cruéis e duras. Então ela me disse: as últimas são para os justos, as primeiras são para os pagãos e apóstatas. Comporte-se como um homem, filhos. Vós concederei bênção que lhes prometi, com muita
muita glória e alegria, se apenas guardarem os mandamentos que receberam com grande fé. Vós concederei bênção que lhes prometi, com muita glória e alegria, se apenas guardarem os mandamentos que receberam com grande fé. Você está ouvindo a sua rádio YHO Pastor de Hermas, capítulo 1 na Rádio IA. A rádio que traz a palavra que toca não somente o seu coração, mas também a sua alma. Vós concederei bênção que lhes prometi, com muita glória e alegria, se apenas guardarem os mandamentos que receberam com grande fé. Vós concederei bênção que lhes prometi, com muita glória e alegria, se apenas guardarem os mandamentos que receberam com grande fé. Mas ora a Deus, e Ele curará os teus pecados, e os pecados de toda a tua casa, e de todos os santos. Mas ora a Deus, e Ele curará os teus pecados, e os pecados de toda a tua casa, e de todos os santos. Mas ora a Deus, vós concederei bênção que lhes prometi, com muita glória e alegria, se apenas guardarem os mandamentos que receberam com grande fé. Vós concederei bênção que lhes prometi, com muita glória e alegria, se apenas guardarem os mandamentos que receberam com grande fé. Do céu vai cair bola de fogo. Shabbat Shalom. Do céu vai Glorificado cair seja bola o de Eterno, fogo. em nome Vai de descer Yahushua Jesus HaMashiach. para pegar o Vamos dar pecado continuidade, dessa né, terra ao estudo da Paraxá semana com passada. É Semana passada nós fogo, vimos a fogo. Torá, né, Jesus vai a pagar parte da os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava preso.